estiver se tornando os produtos invisíveis. Porque o resultado de qualquer transação comercial, de qualquer atendimento, são sentimentos, ou seja, os produtos não são tangíveis, eles são sentidos. A comunicação vem passando por uma grande revolução. Comunicar há um tempo atrás, comunicar, era comparável a um jogo de boliche. Aqui está a pista, lá na frente as garrafas. Isso lá nas 2 últimas décadas do século XX. Então, as empresas tinham ofertas em suas mãos, mensagens para o mercado, e arremessavam a bola, que era a mensagem. E lá na frente, se você não fizesse strike, os clientes te esperando, você abatia pelo menos umas 5, 6 garrafas. Hoje, a comunicação, nós temos aqui um time parceiro de vocês que atua nas redes sociais. Nós sabemos hoje que a comunicação é outra coisa, não é mais jogo de boliche, hoje é fliperama pinball. Ou seja, você atira a bola no mercado, são as ofertas, os produtos, o atendimento, e ela começa a ser ricocheteada, que são os consumidores formando opinião sobre os nossos serviços, sobre a nossa capacidade de dar resposta às situações difíceis dele. Então, acima de tudo, o cliente de vocês, ele compra um sentimento, acima de tudo. E é fácil de entender isso. Por exemplo, eu utilizo muito serviço também, inclusive o serviço do Banco do Brasil. Eu tenho a honra de dizer que eu sou cliente do Banco do Brasil. E uma outra coisa que eu utilizo muito são hotéis. Se você quiser entender como é que o cliente compra sentimentos, pense quem viaja muito aqui. Eu me hospedo muito em hotéis. O que um cliente que sai do hotel leva para casa? Ele leva um sentimento, é o que fica, é o resultado da transação. Claro que tem gente que leva toalha, cobertor, né? Mas isso são somente brindes. E a última das mudanças, que é a mais gloriosa delas, e é o motivo de nós estarmos aqui hoje, é a única razão que nos trouxe aqui hoje, e a única razão que vai trazer vocês a uma série de outros eventos de sucesso aqui no Banco do Brasil. É que finalmente as empresas entenderam que a coisa mais preciosa que elas têm está aqui na minha frente, que são vocês, ou seja, as pessoas. Então, a grande pergunta: qual é o papel de cada um de vocês, membros da equipe de atendimento que lidam com os grandes clientes aqui no Banco do Brasil? Qual é o papel de cada um de vocês, membros desse time que tem a grande missão de dar respostas a situações difíceis? Talvez eu seja um dos poucos seres desse planeta, se é que eu sou desse planeta, que eu estou decidindo, que tem o papel de vocês no meu bolso, que aqui está, porque o papel de cada um de vocês está ligado à capacidade de transformação. Este é o primeiro grande papel de vocês: transformar conflitos em grandes oportunidades. O segundo grande papel de vocês está ligado à capacidade de transformar os conflitos em grandes oportunidades de um lado ao outro do setor de vocês. E o terceiro e último papel está em entender que nunca, como nunca isso foi tão verdade, ninguém vai conseguir nada sozinho. Se o motivo dos conflitos é ter pessoas junto com opiniões divergentes, saiba que o motivo do sucesso é exatamente isso. Então as atitudes é que tem que mudar. Ou seja, nós sempre temos alguém para se abraçar na hora de plantar e na hora, é claro, de colher os resultados. Então, muito obrigado. Thank you. Falando aqui já, que eu não sei, né, apesar que o Banco é do Brasil, mas os eventos hoje sempre tem pessoas do mundo inteiro. Então, meus amigos, eu quero começar agradecendo aqui ao César, começar agradecendo a todos vocês, quero agradecer aos nossos parceiros da Magnum Palestras, que fizeram provocar esse momento de eu estar aqui com vocês, e quero agradecer especialmente a cada um de vocês que estão aqui para me ouvir, podiam estar fazendo qualquer outra coisa melhor, mas estão me dando a oportunidade de trazer essas reflexões tão importantes para o sucesso de vocês na administração de conflitos. Então, muito obrigado. Podemos começar a palestra? Ainda não começou, pessoal. Esse foi o trailer. Que é tipo o trailer do cinema, sabe? Meus amigos, eu quero primeiro começar contando para vocês algo, um fato, não é uma história. Não se preocupem, vocês não vão dormir, ok? Não vão ficar cansados. Eu quero dizer para vocês que quando eu fiquei sabendo que eu estaria aqui hoje, eu estava em casa. Eu comecei a ter sonhos estranhos, pessoal.
Sonhava que havia uma legião da equipe de atendimento do Banco do Brasil me perseguindo a noite inteira. Então, eu sou, como eu disse para vocês, eu também sou um dos poucos seres desse planeta que possui um objeto desse daqui em casa. Ok? Eu tenho um objeto desse, sou um dos poucos seres capazes de prever o futuro. E eu tive uma visão do futuro muito clara sobre o futuro de vocês para administrar os conflitos. Então, eu sei que talvez vocês não estejam acreditando em mim, mas para que a minha previsão do futuro tenha 100% de credibilidade, eu lacrei o resultado, o sonho que eu tive, o resultado dessa previsão, exatamente aqui. Eu vou deixar em poder de um de vocês, que aí nós vamos ter certeza, no momento certo, é claro, se eu fui realmente capaz de prever o futuro. Ok? Quem está com o microfone, vem comigo aqui, por favor. Vamos ver aqui o que nós temos. Muito bem. Aqui. Olá. Como é que tá? Tudo bom? Deixa eu falar no microfone aí. Tudo bem? Cola o microfone aí, pode falar? Está passando bem? Maravilha. Então, vou deixar aqui. Como é que é o seu nome? Pode falar? Como? Ulisses? Ulisses, vou deixar com você a previsão do futuro, ok? E eu quero dizer que, como eu já disse para vocês, que eu acredito muito nas parcerias. Ninguém vai conseguir nada sozinho. E depois que eu comecei a fazer principalmente viagens no exterior, eu formei grandes parcerias, grandes parceiros. E você pode notar, pode levar um pacote do pessoal dele. E o meu sonho foi no Brasil, mas o pacote ele veio do exterior. Um dos parceiros meus que recentemente fizemos um pacto, e você não acha que um aspecto não é muito brasileiro, no caso dos meus parceiros lá da Al-Qaeda. Mas fique tranquilo, viu, Ulisses? Meus movimentos são friamente calculados, ok? E eu sou bonzinho, assim, pela cara, dá para notar já, né, Ulisses? Não se preocupe, ok? Meus amigos, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que essa foto foi tirada às 7h55 da manhã e ela se refere exatamente, está relacionada à previsão do futuro sobre a capacidade de vocês de administrar conflitos. E hoje nós vamos falar sobre a administração de conflitos, transformando desafios em grandes oportunidades. E eu vim aqui hoje para falar pouco para vocês, para falar o essencial e, se possível, para entregar para vocês coisas práticas que vocês possam colocar em prática segunda-feira de manhã, ok? Então eu vim falar para vocês sobre 3 coisas, em essência 3 coisas. A primeira delas, que nós vamos saber já, é que antes de falar sobre as 3 coisas, eu quero definir a grande tônica. Todos vocês trabalham atendendo clientes, especialmente clientes que têm questões importantes para tratar, que não estão satisfeitos, que estão oh, meu Deus, resolve esse problema para mim. O cara pode estar cheio de problemas pessoais e liga para você, descarrega tudo, né? Porque lá é o zero descenso, então eu vou ligar para lá e vou falar tudo que eu não tive coragem de falar para todo mundo, para Deus e para o mundo. Então, a primeira coisa a entender, e que vocês entendem isso, é que atendimento não é mágica. E é complicado, eu sei que não é fácil. É muito fácil para o palestrante vir aqui e falar para vocês coisas lindas e maravilhosas, né? E aí vocês vão embora daqui, a palestra acabou, segunda-feira volta tudo de novo. Então eu sei que o meu papel é trazer para vocês reflexões importantes, que façam, que sejam úteis para vocês. Para mostrar para vocês que atendimento não é mágica, eu quero apresentar para vocês uma das coisas mais geniais que eu já criei, só tem um problema, tem tudo a ver com o meu trabalho, foi a única coisa que eu criei na vida. Depois disso eu não criei mais nada. Então eu apresento a vocês, com toda a honra, em primeira mão, a minha Daniel Bisons Super Ultra Lemonade, a primeira máquina instantânea de se produzir limonadas, apresentada em primeira mão, só aqui, no Banco do Brasil. Leve, magnífica, vocês não acreditam na flexibilidade dessa maravilha, pessoal. E o mais interessante é que ela funciona de ambos os lados, vejam, de um lado e do outro, de um outro e do um. E o que mais surpreende é que a qualquer hora, em qualquer lugar, eu estalo os meus dedos e produzo um limão. Um ótimo começo para a limonada, não foi? Vocês ficaram emocionados, pode falar. Não é? Um ótimo começo para a limonada. Aqui está o limão. São os conflitos, ok? Pode segurar um limãozinho de verdade, ok? Pode ver, pode ver. Eu quero que vocês não tirem os olhos da Daniel Bisons Super Ultra Lemonade, porque, como dizem os sábios, o grande administrador de conflitos é aquele que, não tirem os olhos, eu vou usar a varinha mágica do atendimento vencedor.
Ladies and gentlemen, the magic wand. Watch. Um brinde a vocês, para o Banco do Brasil, é claro, um brinde a vocês. O que podemos aprender sobre a essência do atendimento, especialmente em situações de conflitos, com essa máquina? O que podemos aprender com essa maravilha? Nas palavras dos sábios, nas palavras do próprio César que nós conversamos hoje, o que importa, o grande vencedor, é aquele que transforma limão em limonada. E vocês, o que vocês fazem é exatamente isso. Nós não podemos esperar que o cliente vai ligar com uma sensação romântica ao telefone. Ele vai estar sempre naquele estado, né? Chamado de TPM cliental. Então, a capacidade de transformar limão em limonada, ou seja, a capacidade de transformar conflito em solução, conflito em um cliente satisfeito, é a tônica obsessiva e absoluta do trabalho incessante de vocês para lidar com os conflitos. O conflito é a matéria-prima do trabalho de vocês. Não adianta achar que nós vamos ter o cliente bonitinho. Então, essa é a grande reflexão. Então, como eu disse, eu vim falar para vocês essencialmente sobre 3 coisas. A primeira delas, empatia é uma atitude. É a primeira coisa que eu quero falar para vocês, nós vamos refletir sobre isso. A segunda coisa, como entender o universo do outro. Como entender na prática, e não imaginariamente, mas como entender na prática, como se colocar no lugar do outro na prática. Como é que você consegue fazer isso? E o terceiro, como transformar na prática conflitos em oportunidades. São as 3 coisas que eu quero dizer para vocês. E a primeira que eu vou falar para vocês é que empatia, ou seja, rapport, a capacidade de se colocar no outro, é uma atitude. Não é sorte, não é pecado, é uma atitude. Se você domina a técnica de como se colocar no outro, se você domina a capacidade de trazer o outro para o seu mundo e você entrar no mundo dele, você pode ter sucesso. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, ok? Só que a primeira coisa que eu quero dizer, que eu quero apresentar para vocês, antes de mais nada, um objeto bastante interessante, ok? Principalmente para mim. Vocês conhecem esse objeto, pessoal? Isto é um porta-joias. Sabem dizer o que tem aqui dentro? Joias, exatamente. As maiores joias presentes aqui, que são vocês, as pessoas. Portanto, símbolos imensamente emocionados, ok? É um de vocês a joia que vai brilhar aqui na frente, já já. É que os nomes de vocês estão todos aqui dentro. Eu vou sortear o primeiro agora. Eu gosto dessa parte que estava em silêncio abissal. E de repente, parece que a equipe do Banco do Brasil acendeu-se. Então, nós somos um país democrático, né? Então vamos de maneira democrática, ok? Chamar o primeiro felizardo aqui, né? Calma, felizardo. E eu já sei o que vocês estão pensando também. Vocês estão pensando assim, vai, por favor, vai, me chama, vai, sim. Eu quero te informar uma coisa. Pode ser você. Ok? Então vamos lá? Vamos tirar aqui o nome do primeiro felizardo. Vamos ver aqui. Nós temos só, já temos aqui em mãos, já tem o nome em mãos, ok? A vítima, o convidado é diretamente do atendimento. Vamos ver se ele está presente primeiro, tá? Vamos fazer um teste aqui. Marcelo Rodrigues, não vou nem fazer a chamada oficial. Tá aí, Marcelo? Então fica de pé, Marcelo. Fica de pé. Marcelo. Ele vai ser a única vítima que vai ter sorte, ele não vai precisar vir aqui na frente, não. Tá? A distância mesmo. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, olha a torcida do Marcelo, por favor. Marcelo, nós temos uma missão importante. Nós precisamos mostrar para todos aqui que empatia é uma atitude, ok? Que você se colocar no lugar do outro é uma atitude. A pergunta, você conhece cartas de baralho? Sim. Conhece os naipes? Maioria. A maioria. Se ele precisar, vocês ajudam ele, ok? Vocês ajudam ele, ok? Marcelo, nós vamos agora jogar um jogo de imaginação, ok?
Nós vamos entender na prática que a empatia é definitivamente uma atitude que colocar-se no lugar do cliente e, principalmente, entender os problemas dele, mas não levar os problemas dele com você para casa, é uma atitude. Porque isso é técnica. Resolver conflito é técnica, não é sorte, não é nenhuma fantasia. Então eu tenho aqui 4 cartas de baralho, ok? Pelo tamanho você pode ver que não são cartas muito convencionais, né? E essas 4 cartas, elas ainda se encontram de costas, ok? 4 cartas de costas. E eu tenho que fazer para você aqui agora uma confissão. Eu tenho que confessar para você que essas 4 cartas são 4 damas. Tudo bem? Então nós vamos começar falando primeiro dos naipes das damas, só para repassar, tá? Existem 2 damas vermelhas e existem 2 damas pretas. Vamos começar falando das damas vermelhas, ok? Então o microfone aí comigo, vamos lá. As 2 damas vermelhas, a primeira dama vermelha é a dama de ouro. Dama de ouros, exato, aquele losango, né? Dama de ouros. Depois vem a segunda dama vermelha, que é aquela de coração, né? Ajudem aí, que é a dama de Coração. Coração. Muito bom. Dama de copas. Agora vamos falar das 2 damas pretas, ok? Existem 2 damas pretas. Aquela que tem um formatinho de uma espadinha, como é que você falou? Que é a dama de espada. Dama de espadas. E por último, aquela dama que tem uma 13, que é mais conhecida como Dama de paus, e também mais conhecida como Roberta Close. Dama de paus. Vocês entenderam a associação, né? Muito bem. Marcelo, nesse momento, ok? Vamos jogar um jogo de imaginação. Entender por que a empatia é uma atitude. Então, silêncio no auditório. Nesse momento, Marcelo, eu estou removendo, ok? Vamos imaginar que você é o cliente e eu sou o atendente. Eu estou no seu lugar. Eu estou removendo agora 2 das damas. Eu tenho aqui 2 damas de mesma cor. Ou 2 das pretas ou 2 das vermelhas. Eu quero saber qual das damas você decide que eu estou removendo. Você decide. Você é o cliente. Não. Você acha que são as 2 pretas ou as 2 vermelhas? 2 vermelhas. As 2 vermelhas. Tudo bem. Então as 2 vermelhas, ok? Estão removidas. Nesse momento, vou pegar uma delas e vou virá-la de frente para você. Estou virando para ela ao contrário, ok? E vou colocar de volta no monte. Qual das 2 damas vermelhas eu acabo de colocar de volta no monte? Pode dizer, cliente. Ouro. Dama de ouros. Olha, pessoal, nenhum movimento mais, ok? Nenhum movimento. A única coisa que aconteceu aqui é a minha intenção de entregar para ele a solução que ele quer. E ele chama a solução dele de dama de ouros. Nenhum movimento. E notem vocês aqui, que nós temos, veja só, de frente, invertida, exatamente como o cliente mandou a dama de ouros. Ok? Vocês devem estar achando isso bastante estranho, mas vamos removê-lo daqui. Agora, o mais interessante é o seguinte: ele estava tão focado em transformar o conflito numa solução e dar para ele a solução que ele queria, que eu fiz questão de destacar isso e dar uma resposta para o cliente muito mais rápido do que ele imaginava. Porque muitos dos clientes querem isso. Eles falam, não, eu vou ligar para aquele banco, mais uma vez, não vai adiantar nada. Eu não vou ser atendido. Isso é 0800. E aí vocês vão e dão uma resposta para o cliente. Entre em contato com ele. Às vezes o cara precisa muito mais de alguém dando atenção. Falta atenção. Então eu te dei atenção. E eu fiz questão de destacar que eu te dou a atenção completa. E que eu estou te dando a resposta diferenciada. Veja, muito diferente das outras. Eu estava tão focado na sua demanda, eu estava tão focado em resolver o seu problema, que eu sabia que a solução que você queria era exatamente essa, que as outras damas jamais existiam. Muito obrigado. Mais palmas para você. Mais palmas. Palmas para você. Muito obrigado. Meus amigos, empatia é uma atitude. Empatia é querer se colocar no lugar do outro. A vida não é fácil e não vai ser fácil. Os conflitos fazem parte do trabalho de vocês. Então, a primeira coisa, entender, colocar-se no lugar do cliente, querer fazer isso, querer dar algo mais, querer transformar limão em limonada, é o primeiro segredo para lidar bem com os conflitos. Há um X. O X da questão, é claro. E esse X
está ligado aos fatores culturais. Geralmente, são fatores culturais que nós pensamos que é complicado administrar conflitos, que as pessoas são difíceis mesmo, mas falta o conhecimento. E o conhecimento, a técnica, o que é o conhecimento? É a resposta da humanidade aos seus desafios. Todo o processo de desenvolvimento humano, tudo que o ser humano passou a fazer melhor, foi diante de algum conflito. Então, isso é totalmente possível. Vocês trabalham com a essência que explica claramente por que o ser humano se desenvolve, porque um dia ele esteve em conflito. Não existe. A existência humana é conflituosa por si só. Então, a primeira coisa é que empatia é uma atitude. Agora vamos falar da segunda coisa que eu quero dizer para vocês. Como entender o universo do outro? Como é que na prática, muito bem, empatia é uma atitude, mas como é que eu me coloco no lugar do outro? Como é que eu transformo isso num processo que eu tenho fácil comigo? Ok? Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Na prática, você tem que descobrir isso daqui. Ó. Isso daqui é uma matriz chamada de mapa da empatia. Essa é uma ferramenta nova, novíssima. Foi criada por um pesquisador suíço, inclusive, chamado Alexander Osterwalder, que está revolucionando o mercado com o processo de trazer o processo visual para dentro dos negócios, trazer ferramentas mais visuais. Eu poderia falar para vocês, mas eu estou mostrando algo visual. Essa ferramenta vocês podem aplicar, podem e devem. Se você quiser se colocar no lugar do outro, essa ferramenta é utilizada para entender clientes. Ela é chamada mapa da empatia. Por quê? Porque ela traz exatamente as perguntas estratégicas que você tem que ter em mente o tempo todo. Você esteja diante do cliente, ao telefone, ao vivo, ou seja qual for a situação, inclusive para vocês levarem para a vida de vocês. Se você, todos nós relacionamos com familiares, com marido, mulher, com filhos, com esposa, com amigos, e as pessoas são diferentes. Então, para você se colocar no lugar do outro, você tem que saber o que perguntar a si mesmo. Como você vai entrar no universo do outro? Então, se você quiser se colocar no outro, na prática, descubra isso. O que o cliente, ou o que o outro pensa e sente? O que ele pensa e sente? Se você fosse um cliente com um problema no cartão de crédito, o cliente com um problema na conta corrente, o cliente que está com uma dificuldade de crédito, o que você estaria pensando e sentindo? Número 2, o que você estaria vendo? O que você vê na prática ali? Qual é o cenário? Dificuldade financeira? Qual é o cenário que está diante de você? O trânsito lotado, os protestos acontecendo, as crianças chorando, a esposa xingando, o marido quebrando, e tudo, aquela confusão toda. Ou seja, o que as pessoas veem, o que cada indivíduo vê diante de si, qual é a visão dele no dia a dia, porque aí você consegue contextualizar isso para cada tipo de pessoa, para cada indivíduo, para cada situação diferente. O que ele fala e faz? O que esse cliente que quer uma solução sua, o que ele fala? O que ele faz? Qual é a atitude dele? O que ele ouve? O que ele ouve no dia a dia dele? O que é o cotidiano dele? O que ele vive escutando? E, essencialmente, vocês têm que descobrir e pensar no seguinte: quais são as expectativas de ganhos desses clientes? O que eles esperam de você? A pergunta que nunca pode ficar lá na mente de vocês: como o cliente mede o sucesso? Como ele mede o sucesso? O que é sucesso para ele? Sucesso é sair com um problema resolvido. Sucesso é sair com um problema pelo menos parcialmente resolvido. E isso te faz se colocar no lugar das pessoas. E a outra coisa: quais são as dores desse cliente? As dores da vida. Não é a dor física, é principalmente a dor psicológica. O que está fazendo ele sofrer? Ele está ligando desesperado, né? E xingando até a terceira geração. Talvez o problema dele não seja exatamente com você ou com o serviço. Talvez ele está precisando de alguém para ouvir. Talvez ele está precisando de uma solução, mas ele está precisando também de atenção. Então isso é o mais importante. Esse é o mapa da empatia. E quem quiser receber os slides com essas ferramentas, vai estar disponível através do pessoal da Magno Palestras. É só solicitar e vocês vão receber esses slides com as ferramentas. Ok? Então, descubra isso em essência. Um aspecto importante é entender o seguinte: vocês trabalham juntos. Vocês trabalham juntos, e aqui nós temos pessoas de gerência, pessoas de diretoria, pessoas que trabalham no atendimento. Nós temos que entender outra coisa, que isso é falado no mundo inteiro já há muitos anos, não é novidade nenhuma.
mas é um processo de construção. É que nós temos que criar sinergia. Isso é lindo, essa palavra. Falar soa bonito, né? Para o palestrante é maravilhoso. Mas eu quero que vocês entendam na prática. O que é sinergia? Sinergia é quando todo mundo sabe para onde estamos indo. Sinergia é quando nós estamos ligados por um fluido mental, que nós sabemos exatamente, estamos em uníssono, estamos sintonizados, que a nossa grande missão é resolver os conflitos dos clientes, é resolver o problema, é dar a solução. Então eu quero mostrar para vocês que não, apesar de que duas coisas não vão desaparecer nunca do mercado. A primeira delas é a competição. Tem N outros bancos que competem com vocês, que oferecem produtos similares, mas há coisas que fazem muita diferença, e esses elementos são humanos. E a outra coisa que nunca vai desaparecer do cenário é a hierarquia. Sempre vai existir hierarquia em qualquer empresa, mas todos, apesar da hierarquia, têm o mesmo peso de importância para o sucesso do negócio. Então eu quero apresentar para vocês 3 personagens bastante conhecidos aqui no Banco do Brasil, em qualquer empresa. Ladies and gentlemen, apresento a vocês a diretoria. Aqui está a diretoria do Banco do Brasil, ok? Vou deixar com um de vocês, poder vir com vocês. Qual é seu nome? Traz o microfone aqui, por favor. Pode falar aqui. Qual é seu nome, né? Júnior. Júnior. Posso deixar com você então a diretoria, Júnior? Pode deixar. Pode aqui. Muito cuidado, a gente vai pegar o diretor. Muito bem, pode segurar. Agora eu quero apresentar para vocês um personagem que vocês conhecem bem, até porque aqui está a equipe de atendimento. Uau! Aqui está o grande time. Então eu quero deixar em poder com vocês. Vamos aqui com ela aqui, pode dar o microfone dela. Qual é o seu nome? Noemi. Muito bem, posso deixar com você? Muito bem, pode segurar. E agora eu vou apresentar para vocês, pessoal. Vou apresentar para vocês um personagem bastante famoso. Vocês viram com eles somente de 8 da manhã às 5 da tarde. Ladies and gentlemen. Quem é esse, pessoal? O cliente. Exatamente, aqui está ele cheio de expectativa. Ok? Posso deixar para você? Posso? Qual é o seu nome? Liz. Muito bem. Nome muito bonito. Parabéns. Meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é que o tamanho de importância dessas 3 partes, ou seja, de vocês se unirem e de estar em sintonia com o cliente, é do mesmo tamanho. São 3 agentes importantes. Inclusive, o cliente é importante no sucesso de vocês. Se não existissem os problemas dos clientes, não existiriam vocês aqui. Já pensaram nisso? Então, muito bem, eu vou pegar aqui de volta a diretoria, aqui. Vamos colocar aqui, junto com um dos clientes. E agora nós temos aqui vocês. E dizem que, antigamente, acreditava-se nisso, que o tamanho das relevâncias das partes que integram qualquer equipe, inclusive o cliente junto, não era exatamente desse tamanho, mas nós estamos na era do conhecimento. Conhecimento é o que nós temos. Nós estamos na era de resultado. Então eu quero mostrar para vocês, sem truques e sem passos de mágica, que a importância dessas 3 partes é exatamente do mesmo tamanho. Vejam só, a diretoria tem o mesmo tamanho de importância das equipes de atendimento, que tem o mesmo tamanho de relevância dos clientes. Dizem que banco bacana, Banco do Brasil, é aquele que a diretoria pode ficar tranquila. Por quê? Porque ela sabe que pode se concentrar na estratégia, porque vocês vão estar unidos com as causas dos clientes para fazer um atendimento espetacular. Agora eu não quero enganar vocês, porque é óbvio que são partes independentes, ok? E essa é a melhor tesoura do mundo. Mas o que importa é que vocês entendam, se você se coloca no lugar do cliente, vocês passam a caminhar juntos. E eis que antigamente surgia um foco de quando acreditava-se que os conflitos não tinham solução, a solução era guardar os conflitos debaixo do tapete ou levar para casa com você, né? E aí você passa a noite inteira louco lá, é a famosa hora extra grátis. Então, mas hoje nós sabemos, se você não trabalhar a técnica, você vai ficar doente, cara, de tanto levar problemas para casa. E aí, com o tempo, ó, estoura lá do outro lado. Em algum lugar isso vai estourar. Então, surge um processo de mudança de cultura. Mudar a cultura é mudar o ponto de vista sobre o que é lidar com conflitos. É entender que conflitos dependem de técnica,
de sabedoria. E aí, o que acontece? Nós temos que mudar a atitude, mudar o ser humano, usar ferramentas. Mudar o ser humano é mudar como se pensa, como se vê, como se age. Ou seja, mexer com as pessoas. Se for necessário até inverter, trocar a cabeça pelos pés. Meus amigos, é claro que isso, o processo de administrar conflitos não é fácil, e eu sei que vocês passam um dia segurando as pontas, não é? Mas eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso por entender que o conhecimento é que faz a diferença e que administrar conflitos, acima de tudo, é técnica. Portanto, seja você diretor, atendente, ou um dia, se você estiver na posição de cliente, entenda que o tamanho da sua importância do sucesso é exatamente o mesmo. A diretoria tem o mesmo tamanho de importância dos atendentes e tem o mesmo tamanho de importância dos clientes. E agora vamos voltar à visão do passado. Vem as câmeras comigo aqui na equipe do Banco do Brasil. Vamos lá. Então, você pode segurar aqui para mim, por favor. Câmeras em close, pode segurar aqui para mim, por favor. Vamos voltar agora à visão do passado. Vamos voltar? Voltamos. Sair com o cliente na mão, pessoal. Vejam só, aqui os caras já estão unidos, ó. Eles estão mostrando o processo de união. E essa daqui é a visão do passado, pessoal. Essa é a visão arcaica, quando a técnica não fazia a menor diferença. Veja. E essa visão, se é uma visão do passado, ela tem que ficar no passado, ou seja, no lugar certo, lá atrás. Thank you. Muito obrigado. Eu digo para vocês que atender clientes, lidar com conflitos é técnica, e eu já estou mostrando para vocês, quando eu digo para vocês sobre o mapa da empatia, o que é isso? Isso é ferramenta. O mapa da empatia é uma ferramenta. Nós temos outras ferramentas que vocês vão ver na prática. E sábio é aquele que coloca as ferramentas em prática. O que é o martelo? O martelo é a ferramenta mais antiga do mundo, que depende para que serve. Para bater o prego, você pode ter martelo, você pode ter prego, você pode ter a superfície, você pode ter todas as condições ideais. Mas se você pegar o martelo e não bater ele no prego, o martelo é uma ferramenta robusta, pesada, maçuda. De que adianta ter uma ferramenta em mãos se você não faz uso dela? De que adianta? O que é uma pessoa que tem uma ferramenta baseada em conhecimento e que não utiliza? É um derrotado. É aí que os conflitos ganham mais força do que a gente. É aí que você leva para casa o que não deveria levar. Então, o que importa, pessoal, é entender que nós estamos num tempo em que é possível, sim, lidar com os conflitos de forma diferente. É com a atitude que você consegue fazer toda a diferença. Você tem lá a pontaria e a atitude de... Ah! Meu Deus do céu! Desculpa, vem aqui, traz o microfone, por favor. Desculpa, cara. Meu Deus. Como é seu nome, cara? Carlos. Cara, tudo bem, cara? Mais ou menos. Mas ficou aí. Tá passando bem? Tô passando bem. Cara, fique tranquilo, ok? É que esse martelo aqui é lá de Belo Horizonte, ok? Ele foi pensado exatamente para isso, ok? Fique tranquilo, mas o que eu quero que você entenda é que a atitude se soma à ferramenta para administrar os conflitos com sucesso, ok? E que essas três partes são exatamente do mesmo tamanho. Agora eu vou falar para você da terceira coisa, da terceira e última coisa, que é importante para vocês. Como transformar conflitos em oportunidades na prática? Como fazer isso? Eu quero mostrar para vocês essa cena, contar uma pequena história de um fato, uma pessoa que eu conheci, fantástico, filha do estado de São Paulo. Eu já vou contar essa história para vocês. Vamos só assistir uma pequena cena inspiradora que vai nos trazer o aval dessa história. Eu já volto depois do intervalo comercial.